Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal para mais um Café com o Examinador. E hoje nós vamos trabalhar a banca IBFC e vamos trabalhar especificamente a conclusão da banca IBFC. Então, meu objetivo é pegar com você, por exemplo, esse parágrafo de conclusão e as pessoas fazem geralmente assim, ó. Portanto, o poder público deve alertar todos a todos a gravidade dessa doença através dos meios, né, televisivos e o quê? E sodais e modais, adotando políticas descentralizadoras de combate à depressão e voltadas ao respeito da dignidade da pessoa humana. Soma-se a isso mais investimento nos professores, valorizando e capacitando no intuito de formar cidadãos comprometidos com o bem-estar da sociedade como um todo. Então, você vê esse parágrafo de conclusão aqui, e o candidato foi eliminado na IBFC, né, no último concurso APM, fazendo essa conclusão, beleza? E aí, mais outras duas conclusões aqui, que são aquelas conclusões que eu chamo com você de conclusões que se repete a tese, se reforça os argumentos empregados, né? Você aprendeu a fazer isso? A IBFC gosta de fazer esse tipo de conclusão? Então, se você chega na IBFC e entrega esse tipo de conclusão, será que a sua nota vai ser alta? Como que a banca quer que você conclua o texto? Então, você sabe que vai ser um tema, e esse tema é para os concursos, né? Comecei a falar e não falei dos concursos, já fui pegar aqui mais exemplos de redação. Então, para quem que é, né? Para quem que é um café com o examinador? É para todo mundo. Mas, obviamente, a gente sabe, né, que nem todo mundo quer aprender, né, a pensar como examinador. As pessoas querem algo focado no concurso dela. E aí ela acaba pagando mais por isso. Então vamos lá. Descubra sobre o parágrafo de conclusão que agradará a banca IBFC. E aí eu vou te dar as duas sequências, né, do terceiro critério da banca, e é o que você tem que fazer. Então, para você que vai fazer o concurso do Detran DF, né, está previsto inclusive abrir essa semana, CESAC, né, que mudou a data, agora é no mês 10, né, é no dia 4, não era no 4 do 9, agora é... Que dia é mesmo, meu Deus? Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para você que dia que é a CESAC, tá? Então, vai ser dia IBFC, recurso não, aqui. IBFC vai ser dia 16 do 10. Então, a prova mudou para o dia 16 do 10. Beleza. Você que vai fazer em UTJ Minas também, né? Dia 4. DPE também, dia 25 do 9 esse mês. E o AFEAM, que é a agência de fomento agora no dia 18, né? Esse domingo que vem no outro. Beleza? E você que vai fazer ICJUS Minas também aí, né? Agente Sócio-Segurança, dia 18. Redação é um problema grave. E o maior problema da redação, claro, é as informações que se contradizem, né? As informações que ficam no ar. Então, por isso que o meu objetivo é fazer esse café com o examinador. Eu já fui examinador da banca. E aí, então, a nossa experiência é uma experiência realmente de dentro do sistema. Não é um professor que passou. Sou aprovado, sou auditor fiscal. Sou aprovado em vários concursos, TCU, Cefaz, Secretaria de Educação, auditoria, né, do GDF, enfim, né, vários STN, Auditor Federal, vários concursos aprovados. Então não é só a questão de ser aprovado, né? Tô falando isso porque eu fui aprovado. Não, tô falando isso porque eu trabalhei com isso, é diferente, beleza? Então vamos lá, então pega o papel e caneta que chegou a hora de você anotar tudo que é relevante. Então, segundo ponto importante. Então, o primeiro ponto foi a conclusão. Então, você fez a introdução, você fez o desenvolvimento e agora chegou na conclusão. O que todo mundo aprende com relação à conclusão é fazer aquela conclusão tabajara, né? Aquela conclusão tabajara não, Teletubby, ou seja, aquela conclusão que se repete. Agora vamos ver o que a banca quer de você, porque isso está no edital. Então, vamos lá. Primeiro, o edital diz o quê? Que a prova será constituída de um tema. Esse tema será fornecido na primeira etapa, né, da prova objetiva. Para o desenvolvimento da redação, o candidato deve redigir de 20 a 30 linhas, observando os critérios de correção. Obviamente que existe um preconceito, óbvio, né? Existe um preconceito quando as pessoas escrevem menos de 25, de 27 linhas, né?
porque significa que alguma coisa ela não desenvolveu bem, tá? E o que a gente quer não é vários parágrafos, é parágrafos bem feitos. O terceiro critério, então o primeiro critério, conhecimento do tema, né, que tem um workshop aqui para você. Depois tem habilidades argumentativas, que é o segundo critério, atualização, originalidade, relevância da informação. Depois tem um terceiro, ó, sequência lógica e de organização do pensamento. Presta bem atenção. Quando você faz o seu texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, você está fazendo essa sequência lógica. Então, a lógica que a gente está adotando é a lógica de introduzir o tema, introduzir um problema, introduzir uma problemática. Essa problemática, esse tema, ele é desenvolvido e depois você conclui esse tema, essa problemática, isso daí. Na hora de concluir, você tem vários caminhos a tomar. Você pode propor uma solução, você pode propor, ó, esse aqui, o que ele fez? Ele propôs duas soluções. Portanto, na linha 20, o poder público deve alertar todos a gravidade dessa doença. Como que ele tem que alertar? Ele não falou como, ele falou o meio, através de meios televisivos e sodais, sei lá, adotando políticas descentralizadoras de combate à depressão. Então, ele fala que tem que alertar e depois tem que adotar a política descentralizadora. E depois tem que somar investimento nos professores. Então, veja que são 3 coisas que ele está propondo que não se conectam, que não amarra. E nenhuma delas foi o quê? Foi desenvolvida. Então, vamos pegar aqui o terceiro. Então, na sequência lógica do pensamento dele, ele acrescentou no final, só que cadê o problema? Qual que é o problema? Aqui, o problema é alertar sobre a verdade dessa doença. Tá, mas alertar sobre a verdade dessa doença. Então, quando o professor fala para você, olha, volta à tese, não é voltar à tese para reforçar, é porque a tese, o ponto de vista, o tema, aquilo que você está desenvolvendo, ela tem que estar presente, ela tem que estar amarrada, tem que estar articulada aqui. Então, eu não sei dizer para você que dessa doença é algo negativo, porque manda alertar da gravidade da doença. Então, o tema deve ser o quê? O que você deduz? Ah, Kit, o tema deve ser alguma coisa relacionada à gravidade da doença. E não é. Por isso que o texto dele fica um texto desconexo no final. Então, vamos lá. Segundo ponto importante. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar o meu pensamento? Eu vou organizar com início, meio e considerações finais. Então, veja que são considerações finais. Considerações finais é diferente de conclusão. Então, considerações finais são as últimas coisas que você fala sobre aquilo. E considerações finais também, você pode, um momento que você pode trazer, inclusive, a sua intervenção, a sua solução do caso. Mas o tom é de considerações finais. Entende isso? Então, perceba que não é a banca colocou aqui à toa, não, é porque ela quer avaliar isso. Ela quer avaliar se você sabe chegar no final e acrescentar mais informações àquilo que você estava desenvolvendo com um tom de quê? De considerações. Beleza? Encaminhamentos. Então, perceba isso. Por quê? Porque você vai fazer questão discursiva, você vai fazer estudo de caso, você vai fazer, né, atualidades da banca e você tem que saber isso. Beleza? Bom, o que mais que a banca disse que vai corrigir sua prova? 10.2.4. E aí pega seu edital, tá? O candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Olha só, presta atenção em cada coisinha dessa. Clareza. Então, você tem que redigir com clareza, beleza? Então, a banca fala, ó, você tem que redigir com clareza. Clareza. Quinte, meu texto está claro? Não sei. Então, ó, clareza. Quando você lê esse parágrafo de conclusão, você não entende o que ele quer. Primeiro, que obviamente que não está com um tom de considerações finais. Segundo, que ele não traz o quê? Esse elemento principal, clareza. Precisão. Cara, meios televisivos. Olha como está amplo, meios televisivos. Percebeu? Objetividade e coerência. Então, vou nem entrar nesse aspecto. Então, vamos lá, mais um exemplo. Então, quais são, dentro das duas sequências, né? Dentro dessas duas sequências, quais são as duas sequências do critério 3, do terceiro critério? A primeira sequência é a lógica do pensamento. Então, cara, e a segunda sequência é a organização do pensamento. A organização do pensamento, ele se dá nesse meio. Início, meio e fim. Você não vai mudar isso. Ok? Por quê? Porque é assim que a vida funciona. Então, primeiro você diz que existe uma proposta.
Depois você desenvolve essa proposta e depois você conclui essa proposta. Então você falou que tem que alertar. Então vou pegar mais um exemplo aqui. Então, olha lá, vamos ver aqui o que a banca trouxe para você. Anota isso. Sequência lógica do pensamento. Aqui você tem a dedutiva, a indutiva, a inferencial. Inferencial. Então você pode ser dedutiva, indutiva e inferencial. Beleza? Então essas são as sequências lógicas do pensamento. Que você vai entrar nisso hoje? Não, vou entrar não, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Então vamos trabalhar só o que a galera mais erra, tá? A galera mais erra e que é aqui. Então veja que é considerações finais. Então não é só uma conclusão, é uma conclusão que termina com acréscimo. Lembra lá do TCC? Lembra lá da mentoria? Da mentoria não, da monografia? Então, olha aqui. Então, o que a banca diz para a sequência lógica? O texto emprega ideias de modo satisfatório, indicando uma seleção argumentativa mediana. O texto emprega ideias de modo satisfatório. Então, ele acrescenta ideias. E como que ele acrescenta? De modo satisfatório. Indica uma seleção mediana. Ou pode não desenvolver bem as ideias apresentadas. Ou indica uma seleção, então tem um problema aí. Ou indica uma seleção mediana, ou pode não desenvolver. Todas as partes do texto são bem delimitadas, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, todas as partes do texto são bem delimitadas. Ou seja, o portanto aqui está indicando que vai ser um parágrafo conclusivo. Então, vamos pegar mais um exemplo. Pegar esse outro exemplo aqui. Portanto, e aí eu tenho, né? Quando eu fui fazer o levantamento, você lembra? Então, peguei todas as respostas da banca, né? E fiz o levantamento. Então, todas essas aí estão dentro desse campo semântico aqui, tá? Portanto, a sociedade com o poder público devem tomar medidas cabíveis para que o número de pessoas saudáveis cresça. Como exemplo, cita-se a implementação de campanhas. Então, a sociedade deve tomar medidas cabíveis. Sociedade e o poder público. Sociedade com o poder público deve tomar medidas cabíveis. Como exemplo, cita-se a implementação de campanhas de conscientização em escolas e demais estabelecimentos públicos e privados. E também a criação de campanhas de academias públicas para pessoas com insuficiência de recursos, para que assim uma quantidade maior de pessoas alcance a felicidade na vida pessoal. Então, olha lá. E também na vida profissional. Então, olha que interessante esse texto. Portanto, a sociedade com o poder público devem tomar medidas cabíveis para que o número de pessoas saudáveis cresça. A sociedade com o poder público. Como exemplo, cita-se a implementação de campanhas de conscientização. Implementar campanhas de conscientização em escolas e estabelecimentos públicos e privados e campanhas de conscientização. E também a criação de academias públicas. Academias públicas já está mais especificado, para que as pessoas possam. Então, eu tenho um exemplo de medidas que pode ser tomada, que é a implementação de campanhas públicas, conscientização, vago, genérico, mediano. Entendeu o que é colocar ideias medianas sem desenvolvimento? Por quê? Porque a pessoa fica, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Tá, mas implementar como? De que jeito? Implementar campanhas de conscientização. Como assim? A sociedade implementa a campanha. Mas geralmente quem implementa a campanha é o governo. A sociedade cumpre a campanha. Então, aí o outro, academias públicas. Academias públicas para que as pessoas... academias públicas para pessoas com insuficiência de recurso. E assim as pessoas vão ser felizes. Olha só, para que assim as pessoas alcancem a felicidade. Perceba? Entende como fica um texto mediano, genérico? A conclusão está solta, porque a pessoa já coloca a conclusão e você fica, tá, mas qual é o problema aqui? Qual que é o problema? Não tem um problema. Por quê? Porque ela não remeteu, ela não trouxe o problema. Ok? Então ela não amarrou. Então, mais um exemplo. O texto emprega a ideia de modo satisfatório, indicando seleção argumentativa mediana. Né? Agora eu vou pegar esse aqui. Mas esse exemplo aqui. Então vamos lá. Esse exemplo. O texto traz uma apresentação frágil das ideias. Então vamos entender isso. Ou ainda são pouco relacionadas ao tema ou à tese. São poucos relacionados ao tema. Todos esses aqui foram eliminados, tá?
visto o supracitado, olha lá, visto o supracitado, evidencia-se a importância de manter o corpo e mente sãos, ao que almejam trabalhar com academia e prazer. Trabalhar com excelência e prazer. Nesse sentido, nesse contexto, o Estado tem o papel de criar campanhas de conscientização acerca da importante função que a saúde corporal e mental tem no campo laboral. As ideias apresentadas são frágeis, ou ainda são pouco relacionadas ao tema ou à tese. Então, relacionadas ao tema ou à tese. Tá bom. O tema era cuidados com o corpo e saúde e a relação com o trabalho, né? O tema era esse, não falei. Então, era o cuidado com o corpo e com a mente relacionado com o trabalho. Ok, mas olha lá. Visto o supracitado, evidencia-se a importância de manter o corpo e a mente sãos. Manter o corpo e a mente são é diferente de o cuidado do corpo e o cuidado da mente. Beleza? Porque o tema era o cuidado com o corpo e o cuidado com a mente. É diferente, tá? Segundo ponto importante, porque eu estou falando do cuidado, estou falando de manter ele saudável. Estou falando da forma de cuidar dele. Por isso que é pouco relacionado ao tema, porque o tema é cuidar do corpo e não manter o corpo são. Almeja trabalhar com excelência e prazer. Depois vem criar campanhas de conscientização acerca da importante função que a saúde corporal. Olha, criar campanhas de conscientização acerca do cuidado com o corpo. O tema era cuidado com o corpo. Beleza? Então você vê aqui que está pouco relacionado, porque o tema era o cuidado com o corpo e a pessoa está dizendo que era importante função que é a saúde corporal. Tá vendo que a proposta de solução dela não casa com o que era para ser solicitado? Então, esses cuidados que eu falei, você precisa ter no seu texto, ok? Beleza? Show de bola, né? Então, é isso, meu querido e querida. Aqui você aprende, não é verdade? Então, espero que você tenha gostado desses exemplos que eu trouxe para você. Pessoas que não estão articuladas, para que você possa fazer com o seu. Então, agora é a sua vez. Pega um texto que você já fez, olha a sua conclusão, pega ela, olha o seu plano de conclusão e veja, peraí, a minha conclusão não é só uma conclusão, é uma consideração final. E dentro dela tem que ter uma sequência lógica, em que eu tenho que ter o problema, obviamente, né, se eu estou fazendo solução de intervenção, né? Existem várias formas. Então tem que ter o problema. Depois, você tem que fazer o quê? Esse problema tem que estar... É solução? Então você vai trazer a solução, que é o que a grande maioria faz. Essa solução tem que estar detalhada, clara, objetiva, como que ela deve ser feita, e ela tem que estar relacionada ou ao ponto de vista que você está defendendo, a sua tese, ou ao tema proposto. Se o tema é o cuidado com o corpo, não me venha falar de saúde corporal, beleza? Porque a gente está falando de cuidado. Cuidado do corpo, cuidado do corpo, cuidado do corpo. Beleza? Combinado? Então é isso, meu querido. Um bom dia para você, um excelente dia, uma excelente semana. E a gente se vê no nosso próximo Café com o Examinador. Deixa aqui o seu curtir se você gostou. Um beijo, abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.